Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 23. Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Saul persegue Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá.
e eles voltaram para Zife, antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimom. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Amém? Para refletir. Antes de tomar qualquer decisão, Davi consultava ao Senhor. Ele permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Percebam que os homens de Davi tiveram medo de subir a peleja em Keila. Portanto, aqueles homens, antes de se tornarem famosos valentes de Davi, tiveram que aprender a exercitar sua confiança em Deus enquanto venciam seus medos. Entre uma perseguição e outra, Davi teve a chance de rever o amigo que pensou que não mais veria. Jonatas apareceu em um dos esconderijos de Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Enquanto Saul colocou em risco seu povo, pois os filisteus invadiram sua terra, e aquele lugar em que Saul desistiu de perseguir a Davi ficou conhecido como Pedra de Escape. Como Jonatas, Deus nos chama para sermos cuidadores de nossos irmãos, fortalecendo-lhes a fé e animando-os a prosseguir, ainda que fortemente abatidos pelas circunstâncias. O Salmo 37 revela bem a confiança que Davi tinha no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Deus ajuda e livra todos os que confiam em sua justiça. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Salmo 37, 40. Antes de buscar refúgio em qualquer lugar da terra, Davi buscava nos braços do Senhor. Percebam que Saul, em sua insanidade, cogitou ser plano divino prender a Davi numa cidade de portas e ferrolhos, a fim de capturá-lo, como se Deus aprovasse seus planos de matar a Davi. Sobre esse tipo de atitude, o apóstolo Paulo escreveu: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1,16. Creio que num momento de maior necessidade foi que Deus enviou Jonatas até Davi. Como é maravilhoso ter um amigo em que se pode confiar. Deus muito se alegra com amizades como esta, de íntima afinidade espiritual. Contudo, ainda que não tenhamos um amigo assim, Jesus nos disse: mas tenho-vos chamado amigos. João 15:15. Antes de falar com qualquer pessoa, Davi falava com Deus, como o Senhor almeja que façamos o mesmo. Ele deseja firmar a nossa confiança nele e estabelecer uma amizade cujos laços sejam fortalecidos a cada experiência diária.
Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva minha alma. Salmo 143, 8. Eis o que diz a palavra inspirada: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Isaías 30, 15. Por mais que fosse difícil enfrentar a perseguição de Saul, Davi podia vislumbrar o cuidado de Deus em cada livramento. Mesmo que surjam situações em nossas vidas que nos coloquem em becos sem saída, o Senhor está disposto a transformar o intransponível em pedra de escape. Todo aquele que aprende a consultar o Senhor através de uma vida diária de intimidade com Ele, no estudo de Sua palavra e na oração, jamais será deixado às escuras. Coloque o seu nome na oração do salmista. Lembra-te, Senhor, a favor de nós, de todas as suas provações. Salmo 132, 1. Amém?